Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho na área para trazer aqui o pré-jogo. Hoje é dia de Sansão, São Paulo e Santos, Santos e São Paulo que duelam no estádio do Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo, às 20 horas e 30 minutos deste sabadão. Desde já eu agradeço a sua participação no vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Mas antes de eu trazer as informações pré-jogo, escalações, arbitragem relacionados da partida de hoje, deixa eu dar aquele recadão legal e show de bola da Blaze. Blaze no varanda, futebol debate 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, odds turbinadas e todas as estatísticas você encontra na Blaze, meu amigo varandeiro. E olha, neste sábado tem muito futebol para você. Tem campeonato inglês, tem campeonato alemão, tem campeonato paulista, tem campeonato francês, tem espanhol, tudo, varandeiro, todos os campeonatos do planeta Terra disponíveis para você na Blaze. E no Campeonato Paulista vale o destaque, tem Sansão, São Paulo e Santos e tem Derby Campineiro, Guarani contra o time da Ponte Preta. Meus palpites? Na razão, hein? 1-1 no clássico Sansão e lá no Derby Campineiro eu acredito numa vitória da equipe do Guarani. E lembrem-se, jogue sempre com muita responsabilidade e para entrar na Blaze é muito simples. Basta escanear o QR Code aqui ao meu lado e você, utilizando a câmera do celular, vai acessar o site e na sequência você digita o cupom VARANDAFC. Lembrando, somente para maiores de 18 anos. Beleza, pessoal? O Varanda é Blaze, o Neymar é Blaze e você? Vem pra Blaze e você também. Então bora lá começar esse nosso pré-jogo, pessoal. Vamos trazer aqui a lista de relacionados do Santos para este Sansão. Vamos lá conhecer os jogadores que foram selecionados por Juan Pablo Vojvoda para representar o Peixe aqui, segundo o nosso amigo Wagner Frederico. Os relacionados são estes. No gol foram escolhidos Gabriel Brazão, Diógenes e Rodrigo Falcão, estreante. Na zaga, Luan Pérez, Adonis Frias, Zé Ivaldo e João Basso. Para as laterais, Gonzalo Escobar, Vini Lira, Mike e Igor Vinícius, Mike retornando ao time. No meio de campo foram escolhidos o Zé Rafael, João Schmidt, Tomás Incon, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo, Roleiser e Miguelito. Já para o ataque, os escolhidos foram Gabigol, Lautaro Dias, Robinho Júnior, Matheus Xavier, Álvaro Barreal e Rony, pessoal. Isso mesmo, Rony. Ele bidou ontem, no horário bem próximo às 19 horas e está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Já foi até anunciado de forma oficial, todo mundo já viu por parte do Alvinegro Praiano. E o Rony vai pro jogo, hein? O Juan Pablo Vojvoda, no meu ponto de vista, finalmente vai acertar em uma escalação? Eu acho que sim, hein? Porque vejam só esse esboço de Alvinegro Praiano do Peixe para enfrentar o São Paulo, ainda de acordo com o Wagner Frederico. Um provável Santos pode vir da seguinte forma: Gabriel Brazão no gol, indo no 4-2-3-1, Brazão no gol, Igor Vinícius na direita, Adonis Frias e Luan Pérez na zaga, do lado esquerdo Lira. Meio de campo com João Schmidt, Gabriel Menino formando uma dupla de volantes e o Miguelito na armação da equipe. Já do lado direito, Álvaro Barreal, na esquerda, Rony, estreante da noite, e teremos Gabriel Barbosa, o Gabigol, no campo de ataque. Então, assim, no meu ponto de vista, o Vojvoda acerta. Inclusive, para quem cobra tanto do Vojvoda aquela coisa, olha, o Vojvoda não dá tanta chance assim para base, o Vojvoda ele não dá a minutagem para os meninos. Eu acho que pelo menos nesse quesito aqui do Miguelito, o Vojvoda é justo. Nesse sentido, o Vojvoda ele está aumentando a minutagem do Miguelito e o Miguelito faz por merecer a minutagem. Não é igual o caso, pelo menos por agora, do Robinho Júnior, que ainda não mostrou que merece de fato começar um jogo como titular. Então, no meu ponto de vista, o Vojvoda ele acerta na escalação do Santos e vai no esquema que eu acho que é justo. Num 4-2-3-1, 4-3-3, eu gosto ali da presença do Gabriel Menino no meio de campo, tem jogado muito bem com a camisa do Santos. Minha única ressalva fica por conta do João Schmidt, todo mundo sabe o que eu penso do João Schmidt, ele não marca nem consulta nesse time do Santos, beleza? Já agora com relação aos desfalques, o Vojvoda não contará ainda com o Neymar, expectativa de que o Neymar ele possa retornar
contra o São Paulo, porém na quarta-feira, no próximo dia 4. Tassiano segue fora. Tiquinho Soares, ele começou o seu processo de transição física e o Ilharão, por conta do seu problema renal, ele ainda segue naquele protocolo de pelo menos 15 dias fora de atividades físicas. Então, estes são os desfalques do Juan Pablo Vojvoda e a lista de jogadores no DM do Peixe, e a cada dia que passa, ainda bem, vai diminuindo. Então, o Santos é esse. Provável Santos, claro que pode ter uma mudança, o Vojvoda já cansou de nos surpreender ali pré-jogo, do nada ele muda 5, 6, 7 opções, mas a tendência é que o Santos vá a campo com essa escalação que eu repito aqui para vocês. Brazão no gol, Igor Vinícius na direita, Adonis Frias e Luan Pérez na zaga, Lira na esquerda, meio de campo com João Schmidt, Gabriel Menino e Miguelito, para um ataque com Barreal na direita, Rony na esquerda e o Gabriel Barbosa, Gabigol, no campo de ataque. Agora vamos ao mandante. Vamos ao lado São do Clássico. O Clássico é o Sansão, vamos ao São Paulo. Como vem o São Paulo do Hernan Crespo? Primeiro que o São Paulo, no meio de semana, venceu a equipe do Flamengo, em contrapartida o Santos perdeu para a Chapecoense. Então, no retrospecto recente, o Santos vem de 5 partidinhas sem vitórias e o São Paulo vem de um triunfo recente em todas as suas competições. Mas o técnico Hernan Crespo, ele não tem apenas 3 jogadores à disposição. O Rian Francisco, o André Silva, ambos atacantes, e o meio-campista Luan. Todos eles estão lesionados e o Crespo não contará com eles na partida. E além do mais, a tendência é que o Hernan Crespo ele mantenha a sua estrutura defensiva, ali com um esquema de 3 zagueiros, que pode virar uma linha de 5, 3 meio-campistas e mais 2 homens jogando à frente como dupla de ataque. E um provável São Paulo vem da seguinte forma, Varandeiro. Na tela, o São Paulo pode vir a campo contra o Santos, tendo Rafael no gol, Mike como ala pela direita, no trio de zaga, Alan Franco, Arboleda e Sabino, do lado esquerdo, o Enzo Dias. A trinca no meio de campo pode vir com Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilha, para um ataque com Luciano preferencialmente pelo lado direito e o Gonzalo Tapia preferencialmente pelo lado esquerdo. Esse é o provável tricolor paulista, basicamente um repeteco do que tem acontecido no São Paulo. O Vojvoda é um grande adepto desse esquema com 3 zagueiros e eu acho que pode dificultar um pouquinho o Santos esse fator do São Paulo. Quando ir ao meio de campo, ter 5 jogadores e quando propor uma marcação no campo defensivo, ter 5 ali defendendo a sua área. Eu acho que o Santos pode encontrar dificuldade nesse aspecto e eu vejo que é jogo pro Miguelito talvez quebrar linhas, né, com algum passe ou alguma jogada individual. O Rony pode atacar o espaço e o Gabriel Barbosa também pode criar algum espaço no campo de ataque do Alvinegro Praiano. Já com relação à arbitragem, Varandeiro, amanhã a arbitragem o responsável é o João Vitor Gobi. Ele terá como assistente número 1 o Evandro de Melo Lima, o assistente número 2 é o Leandro Matos Feitosa e na cabine do VAR o Adriano de Assis Miranda. Lembrando que esta partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, pessoal. Então, é isso. Essas são as informações com relação aos relacionados do Santos, escalação do Santos, desfalques do Alvinegro, desfalques do Tricolor e escalação do São Paulo. Agora, antes da gente encerrar, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês a importância do jogo de amanhã. Porque é o seguinte, vou colocar agora na tela a tabela do Campeonato Paulista. Vejam só, lá na segunda página, onde tem Santos e tem São Paulo, vou falar aqui do Santos. Amanhã, o que pode acontecer no Santos? O Santos é o 11º, tem 6 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Noroeste, que tem 4 pontos. Porém, o Noroeste enfrenta o Velo Clube, que é o 13º. Então, assim, amanhã, no pior dos cenários possíveis, o Santos pode terminar a rodada na 14ª colocação. O Santos não entra na zona de rebaixamento porque existe um confronto direto entre Velo Clube e Noroeste. Portanto, se uma dessas equipes vencer, claro que apenas uma destas ultrapassaria o Santos. E neste cenário, por exemplo, o Santos teria que perder o seu jogo para o São Paulo. O Santos, por exemplo, teria que, na verdade, o Botafogo teria que ganhar o seu jogo da equipe do Palmeiras. Então, assim, são esses os resultados. Qualquer triunfo entre Noroeste e Velo Clube, uma derrota para o São Paulo e uma vitória do Botafogo sobre o Palmeiras pode colocar o Santos ali na 14ª colocação do Campeonato Paulista. Agora, com relação ao cenário otimista, o que pode mudar? Caso o Santos vença o seu jogo, o Santos ele pula para 9 pontos. Porém, o Santos teria que contar com resultados negativos de Corinthians, teria que contar com resultado negativo também, por exemplo, do Guarani. O Guarani faz o derby campineiro contra a Ponte Preta. Teria que contar com o resultado do Mirassol,
do Primavera. Então, assim, são muitos times em que o Santos teria que torcer contra também. Da mesma forma em que o Santos teria que, por exemplo, em caso de derrota, teria que torcer para muitas outras equipes, para o Santos não ser ultrapassado na tabela. Para o Santos poder subir na posições no Campeonato Paulista, o Santos precisa contar com muitas derrotas. E levando ali em média o que acontece no Campeonato Paulista, o nível de enfrentamento entre as equipes, dá para dizer que se o Santos fizer a sua parte, no mínimo, 7º lugar o Santos garante nesse sábado, claro, com o término da rodada no próximo domingo. Então amanhã, jogo de extrema importância, é ganhar ou ganhar. Não tem meio termo, é ganhar ou ganhar. A expectativa e as probabilidades colocam o São Paulo como favorito? Claro, São Paulo joga em casa, mais de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, o retrospecto do São Paulo recente contra o Santos no Morumbi é favorável, mas o retrospecto do Vojvoda contra o São Paulo é muito favorável também. O Vojvoda cansou de bater no São Paulo enquanto ele era treinador da equipe do Fortaleza. Inclusive, o São Paulo virou um dos maiores fregueses do Fortaleza graças ao trabalho do Juan Pablo Vojvoda na equipe cearense. Então, é isso, pessoal. E, aliás, mais uma curiosidade antes que eu me esqueça. Vocês sabiam que todos os jejuns do Juan Pablo Vojvoda no Santos foram encerrados em clássicos? Pois é, quando o Vojvoda ele chega ao Santos, ele não começa com vitórias. Ele empata com o Fluminense, depois ele empata contra a equipe do Atlético Mineiro, e aí ele só foi ganhar contra o São Paulo, 1-0 na Vila Belmiro. Depois disso, ele passa outras 3 partidas sem vitórias. Porém, ele enfrenta o Corinthians na Vila Belmiro e vence o clássico por 3-1. Depois disso, o Santos fica 5 rodadas sem saber o que é vencer e o Alvinegro Praiano derrota o Palmeiras na Vila Belmiro 1-0. Então o Vojvoda, pelo menos nesse quesito de retrospecto em clássico, ele tem um retrospecto até que favorável comparado a trabalhos anteriores no Alvinegro Praiano. E mais um pontinho pra gente de superstição, pra gente tentar se agarrar, Varaneiro. No ano passado, fiz essa brincadeira no Santos Total da última sexta-feira. Eu disse o seguinte: olha, lá no ano passado, o Santos começou o campeonato ganhando na primeira rodada. Depois o Santos empatou a segunda, depois o Santos foi lá, tropeçou de novo na terceira, tropeçou na quarta e ganhou do São Paulo para encerrar o seu jejum. E, outra coincidência, o Neymar também estava lesionado naquela época. Então, assim, no campo da brincadeira da superstição, dá para se agarrar que vai que o Santos encerra o seu jejum de novo contra o São Paulo, assim como foi no ano de 2025, beleza? Mas o meu palpite na razão, amanhã é um jogo de empate, 1-1, um para o São Paulo, 1 para o Santos. Eu acredito que teremos gol do Luciano, por parte do São Paulo, nesse meu palpite, e do Santos tem gol do Barreal ou Barregol. Beleza, pessoal? Tamo junto, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui neste vídeo. Deixa aqui nos comentários os seus palpites, as suas opiniões com relação às escalações, arbitragem e relacionados, beleza? Tamo junto, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e 18h30, o Varanda entra em campo para a melhor transmissão aqui do YouTube. Sansão é no Varanda Futebol Debate.